Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês e com todos nós permaneçam. É com muita alegria que estamos de volta para mais uma aula do nosso curso As Cartas Paulinas. Estamos agora na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E conforme vimos na aula passada, né, nós estamos propondo aqui, através da carta de Paulo aos Coríntios, dessa segunda carta, o caminho para desenvolvermos a nossa espiritualidade, que não é uma religiosidade. Conforme já falamos, né, nas aulas anteriores, religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Nem todo religioso é uma pessoa espiritual. E o espiritual faz com que aquilo que ele faz na sua religião ganhe sentido, né? Ganhe significado. E é sobre significados que nós vamos falar hoje, né? Um pouquinho sobre significados. O que algumas coisas significam, né? Dentro da perspectiva da espiritualidade. Nós vamos orar e depois vamos projetar a nossa tela com a aula de hoje. Oremos. Pai de amor, Pai de bondade, nós te agradecemos por tudo que tens feito em nossa vida e pedimos agora, ó Deus, que o Senhor nos conduza nessa aula e fale a cada coração. Em nome de Jesus, amém. Vamos projetar a tela agora, irmãos? Ótimo. Bom, estamos nos capítulos 4 e 5 e hoje terminaremos falando um pouquinho do capítulo 6. Né? Nós falamos sobre aqueles, né, os descrentes, né, os quais Deus, o Deus deste século, cegou os seus entendimentos, né? E aí nós abordamos aquele que foi lançado na terra e governa entre os descrentes, aquele que cega o entendimento dos descrentes, aquele que mantém os perdidos em trevas, né? O Deus deste mundo. Então, isso foi abordado na aula anterior. E nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, né? Segunda Coríntios, segunda carta, né? Então não é segundo, porque não é livro, é carta. Então é 2 Coríntios 4:4. Né? Então, nesse caminho da espiritualidade, a gente precisa entender o que algumas coisas significam e que atitudes elas exigem de nós. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que é estar em Cristo? Eu queria trabalhar um pouquinho essa questão com vocês. O que é estar em Cristo? Né? Vamos entender que Paulo estava escrevendo essa carta à igreja de Corinto, no século I, onde o cristianismo era uma religião ainda em formação,
Nós não, essa palavra cristianismo, ela não tinha, não tinha praticamente nada do significado que tem hoje, até porque a palavra mais correta que eu prefiro até usar é cristandade, né? Então, vejam bem, o que era estar em Cristo? Quem era Cristo no século I, né? Cristo era uma pessoa que tinha sido crucificada pelos romanos como um marginal, como uma pessoa criminosa. E alguns, para a maior parte dos judeus, dos romanos, alguns loucos vieram com uma história que ele tinha ressuscitado. Entre esses loucos estavam Pedro, João, Tiago, né? Os apóstolos, que levaram à frente a tradição da ressurreição. Porém, nós, aqui no século I, na cultura romana que predominava nas regiões, aqui entre os gregos, né, em Corinto, estava ali na região da Grécia, né, com uma influência grande dos gregos sobre o conhecimento. Eu já trabalhei isso com vocês. Por isso, queridos irmãos, é importante, né, o acompanhamento das aulas, porque a gente vai sempre buscando informações que a gente já trabalhou. A gente deu uma aula sobre Corinto, sobre a região de Corinto, a cidade de Corinto, os principais desafios de Corinto. Então, para muitos, Cristo era uma loucura. Né? Cristo era uma loucura. Então, estar em Cristo era uma questão de atitude. Tá? Uma questão de decisão. Porém, só podia estar em Cristo aqueles cujo Cristo estava neles. Então, se Cristo vive em mim, eu estou em Cristo. Então, eu tomo a atitude, a decisão e tenho a coragem de estar em Cristo. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que podemos entender por nova criatura? Nascemos de novo. O que Cristo disse? Jesus disse para Nicodemos, quando este vai procurá-lo à noite, escondido, e ele fala, é necessário nascer de novo. E Nicodemos, com todo o teu conhecimento, toda a tua tradição judaica que trazia, ele não podia compreender o que Jesus estava falando. Tá? Então, tem a ver, né, com não se coloca vinho novo em odres velhos. Então, Paulo, quando Paulo escreve isso aqui, certamente, né, ele teve contato com essas palavras de Jesus. E ele entendia o significado de Jesus. Queridos, Cristo é novidade. Novidade de vida. Então,
Estar em Cristo é uma questão de atitude. Se alguém está em Cristo, se, né? Quer dizer, então ele está escrevendo e aí ele diz, olha, se alguém aí de vocês está em Cristo, é nova criatura, então por que ficam presos às coisas antigas, às coisas velhas, se elas já passaram? Né? Se elas já passaram. Aqui, Clara, Paulo faz alusão, né, à lei, principalmente. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Cristo traz um novo significado ou uma ressignificação de tudo que se aprende ou de tudo que se havia aprendido, compreendido. Por isso, irmãos, estar em Cristo é uma questão de coragem. Coragem. Por exemplo, cada tempo traz os seus desafios. Então, se nós traçarmos aqui uma linha da história da humanidade, nós vamos ver que há sempre desafios à igreja. E estar em Cristo é a novidade de encarar esses desafios que o tempo presente traz à igreja e encará-los com o amor de Jesus. E, ao mesmo tempo, isso se aplica perfeitamente. O estar em Cristo é assumir que você é uma nova criatura. Então, se o seu passado, Satanás acusa muitas coisas, isso ficou para trás. Tudo se fez novo na sua vida. Então, estar em Cristo é assumir uma nova identidade, ainda que você seja a mesma pessoa. Eu sou o mesmo Luciano. O Luciano, filho da Maria Helena, filho do Jairo Augusto, neto do Otacílio Oliveira de Souza, da Helena de Souza, por parte do meu pai, da Teodora Luiz de Souza, da minha mãe, do João Alves de Souza, pai da minha mãe. Eu sou o mesmo. Porém, eu tenho uma nova atitude diante da vida, uma nova atitude diante do mundo. Porque as coisas antigas já passaram. Estar em Cristo é um grande desafio. O que é estar em Cristo? É admitir que Cristo vive em mim, que Cristo reina em mim, que Cristo é o Senhor da minha vida. Eu não posso estar em Cristo se Cristo não é o Senhor da minha vida. Eu não posso estar em Cristo se Cristo não reina em minha vida. Eu não posso estar em Cristo se Cristo não vive em mim. O que são as coisas antigas? O que são as coisas antigas? Para a época de Paulo, era a lei. A lei. Agora, o que significa coisas antigas para você? E aí eu quero entrar, né,
num sentido existencial da coisa, dessa frase, dessa pergunta. Coisas antigas podem ser traumas do passado que você carrega contigo até hoje. E esses traumas te fazem escravos do passado. Muitos cristãos trazem consigo traumas e têm dificuldade em lidar com esses traumas, e esses traumas atormentam a vida do servo de Deus. O que são essas coisas antigas hoje para você, meu irmão? Mágoas antigas? Mágoas do passado? O que fizeram? O que disseram? O que deixaram de fazer? O que deixaram de dizer? Mágoas antigas? Meu Senhor, quantos dos teus filhos, Senhor, são cristãos amargurados? E quando nós nos tornamos amargurados, isto é, o que é uma pessoa amargurada, né? É uma pessoa que ela tinha uma mágoa, essa mágoa não foi tratada, e essa mágoa ganhou como eu posso dizer, essa mágoa invadiu o coração dessa pessoa, e essa pessoa se tornou uma pessoa amarga, amargurado, e a amargura nos torna, né, vingativos. Quantos crentes vingativos eu já conheci, irmãos? Quantos crentes vingativos eu já conheci? Que tinha prazer, né? Que tinha satisfação em disciplinar alguém na igreja, né? Presbíteros e presbíteras que tinham prazer em disciplinar alguém na igreja, em expor essa pessoa diante da comunidade, em punir. Irmãos, o cristão não pode ter prazer em punir um irmão seu. Mas, se formos buscar a raiz desse desejo de vingança, desse amargor, é uma mágoa que não foi tratada. Coisas antigas. Coisas antigas. Às vezes, queridos irmãos, até aprendizados antigos. Em algum momento da vida, tivemos um aprendizado equivocado sobre Jesus, sobre o amor de Deus. E isso fez com que olhássemos para Deus como um pai cruel, vingativo. Tivéssemos medo de Deus, porque, queridos, uma coisa é o temor, outra coisa é o medo. Então, estar em Cristo é estar aberto, antes de mais nada, para se revisitar. O que é revisitar? Visitar novamente. Revisitação, né? Vamos assim dizer, né? Eu me visitar, eu olhar para dentro de mim e perceber, identificar mágoas antigas, traumas antigos, e me libertar disso, porque,
Cristo vive em mim, e se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E a palavra de Deus diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma vez eu preguei um sermão, irmãos, e no meu sermão eu contei uma história fictícia, de um viajante, né? Um viajante que ele estava caminhando e ele carregava consigo uma mala. Então ele nessa viagem ele fez amizades, inimizades, ele fez falsos amigos, ele fez verdadeiros amigos, e sempre que ele tinha uma decepção, que ele tinha uma situação desconfortável, que ele tinha alguém que lhe fazia alguma coisa, ele pegava um objeto, um pedaço de madeira ou uma pedra, e aquele objeto, aquela coisa que ele pegava, ele marcava, e aquela coisa significava um mal que tinham feito a ele. E aí ele colocava essa pedra, essa madeira, esse objeto que simbolizasse a mágoa, que simbolizasse a frustração, que simbolizasse a raiva, a ira. Ele colocava dentro dessa mala. E conforme ele foi caminhando pela estrada fora, ele foi enchendo essa mala de objetos, pedras, madeiras, né? Que marcavam determinadas situações. E de tempo em tempo, ele pegava e falava assim, essa pedra que tem esse formato, que eu marquei assim, essa pedra foi quando tal pessoa fez tal coisa para mim e me magoou muito. E aí ele chorava, se lembrando daquilo, e guardava aquela pedra dentro da bolsa, e ia levando aquela pedra com ela. Mas chegou um momento da vida dele, da caminhada, da viagem, que tinha tanta coisa naquela mala, que ele já não conseguia mais carregar aquela mala com ele. Ele não tinha mais forças para puxar aquela mala, porque ela estava muito pesada. E aí ele sentou no meio do caminho, abriu aquela mala e ficou remoendo, revisitando todos aqueles objetos. Aí ele pegava uma madeira, um pedaço, um tronco de uma árvore e falava, isso aqui eu peguei para me lembrar de fulano que me disse isso. Isso aqui porque Beltrano me fez isso. E passou-se o tempo e ele estava ali já há dias, sentado na beira do caminho, com fome, com sede, mas apegado àquela mala. E só tinha um jeito dele continuar em frente. Se ele largasse aquela mala com todas aquelas coisas e fosse embora sem aquela mala. E aí eu fiz na minha mensagem uma alusão à nossa vida. Nós temos o péssimo hábito de carregarmos essa mala com a gente, trazendo conosco as lembranças do que fizeram contra nós. E ficamos remoendo. Mas isso, irmãos, é um peso que nós vamos levando ao longo da vida. E chega uma hora que a gente precisa largar isso. E aí? Será que você não está sentado à beira do caminho, remoendo as mágoas, como essa mala que esse homem ficava ali
olhando aqueles objetos e lembrando do que fizeram, do que deixaram de fazer, do que disseram, do que deixaram de dizer, em vez de seguir em frente? As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Cristo tem maravilhas para a sua vida. Cristo tem muitas coisas para te ensinar. Deixe o passado para trás. Olhe para o novo de Deus preparado para a sua vida. De que adianta? De que adianta eu dizer, cantar, declarar que eu estou em Cristo, se realmente eu não sou uma nova criatura? Se realmente as coisas antigas não passaram? Se realmente o novo de Deus eu não consigo vislumbrar, porque eu só olho para trás? Eu só olho para trás. Atitude, decisão, movidas pela coragem. Ser espiritual. Desenvolver a espiritualidade é desapegar. Desapegar dessa mala que a gente vem carregando ao longo da vida, com os rancores, as mágoas, as dores do passado. Tem gente que não perdoa um pai, não perdoa uma mãe, não perdoa um irmão, não perdoa um amigo, não se perdoa, não perdoa a vida. Às vezes, a sua mágoa, o seu rancor não é contra pai, mãe, irmão, amigo, não. Às vezes, o seu rancor, a sua mágoa é contra você mesmo. Por algo que você fez no passado, que se arrependeu profundamente, mas você não se perdoa. Ou é contra a vida. De repente, a vida te tirou uma pessoa que você amava muito por uma enfermidade e você não perdoa a vida. E você é essa pessoa amargurada, triste. E canta todo domingo: Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, eu estou em Cristo. Vive nada, está nada, porque não teve a atitude de estar verdadeiramente em Cristo. Assumir a sua condição de nova criatura. Entender verdadeiramente que as coisas antigas já passaram e enxergar as coisas que se fizeram novas em sua vida. O que se fez novo? A esperança. A esperança. Você é uma nova pessoa. Você perdoa. Você acolhe. Você segue em frente sempre. Alguém te prejudicou? Você segue em frente. Alguém te fez mal? Você segue em frente. Alguém inventou mentiras contra você? Você segue em frente. É não dar ao que fazem contra você a importância daquilo que aquilo que fazem contra você não tem.
Porque o que fazem contra você, o que dizem contra você, não tem importância. Mas você dá importância a isso. Então não dê mais. Não dê mais. Perdoe. Pastor, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. E aí que entra a vida espiritual, o desprendimento que falamos nas aulas passadas. Aquele videozinho lá, né, do filme de Star Wars, lá do treinamento Jedi, um treinamento exige disciplina. Então, a vida espiritual, o desenvolvimento da vida espiritual também exige de nós disciplina. Ou você acha que quem ganha uma medalha de ouro numa Olimpíada treina uma vez por semana? Quando está cansado, quando está com dor, não vai para o treinamento? Você acha que é assim que alguém conquista uma medalha de ouro? Não é. Você está com dor, que alguém te magoou, alguém que era muito importante para você? Perdoe. Passe por cima da dor e mostre que realmente você está em Cristo. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo na sua vida. Por quê, irmãos? Por que eu digo isso? Preste atenção nos versos 18 e 19 do capítulo 5. Ora, tudo isso provém de Deus. Então, toda a força que precisamos para vivermos tudo que foi falado agora no tópico anterior provém de Deus. E por que temos condições disso? Porque Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que mistério maravilhoso. Deus nos reconciliou. Deus nos reconciliou consigo mesmo. Né? A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. Tudo se fez novo. As coisas antigas passaram, não levando em conta os pecados dos seres humanos. Então, quando Deus tomou a decisão de te reconciliar com Ele, Ele não levou em conta os seus pecados. Quando Deus tomou a decisão de me reconciliar com Ele, Ele não levou em conta os meus pecados. E ao fazer isso, Ele confiou a nós a palavra da reconciliação. O pecado, queridos irmãos, nos fez inimigos de Deus. O Deus deste mundo que nos cega, usa o pecado, se alimenta do pecado. Mas a obra maravilhosa de Deus foi em Cristo Jesus. Obra maravilhosa, por quê? Quando Cristo se entregou na cruz, ele se fez aquilo que João Batista já havia anunciado. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Mas, pastor, o mundo está cheio de pecado. O que significa que tira o pecado do mundo? Que tira o poder do pecado. Qual é o poder do pecado? O pecado, o que Paulo fala em Efésios? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que é o salário? O salário é o que se recebe por algo que se faz. Então, ele faz essa analogia para mostrar o quê? Que o que nós recebemos pelo pecado é a morte. Então, qual é o poder do pecado? A morte. Só que aí, quando Cristo morreu na cruz, ele anulou a morte, porque ele morreu, porém ressurgiu, ressuscitou. Por isso que Paulo fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus anulou a morte. Portanto, ele anulou a arma do pecado contra nós. Então, anulando a morte, ele anula o poder do pecado. O poder do pecado que nos fez inimigos de Deus. Então, o pecado não tem mais este poder. O pecado nos faz inimigos de Deus e amigos do Deus deste mundo, amigos do Deus deste mundo. Mas esse poder foi anulado na cruz. É um mistério. Isso não tem como ser explicado racionalmente. Não é racionalmente que compreendemos isso, mas pela ação do Espírito Santo. Deixa eu apagar aqui, que eu fiz um rabiscado aqui, borracha. Deixa eu apagar aqui. Pronto, vamos lá. Olha só. A palavra reconciliação provém do verbo grego catalasso. E olha o que significa esse verbo catalasso, ou catalasso. Mudar de inimizade para amizade, que é reconciliar. Mudar de inimizade para amizade. Então, Cristo anulou o poder do pecado. E através de Cristo, da obra de Cristo, Deus se reconciliou. Veja bem, é um ato de Deus para o homem. Não é do homem para Deus. É de Deus para o homem. A reconciliação é um ato de Deus. Deus desejou, quis se reconciliar comigo, se reconciliar com você, se reconciliar conosco. Reconciliação implica em estabelecer, por iniciativa de Deus, uma relação sadia com Ele. A reconciliação é uma obra da graça de Deus, somente possível como consequência da obra de Cristo. Tá? Então, quando nós vamos vamos nos desapegando da nossa natureza carnal e vamos desenvolvendo a nossa espiritualidade, isso vai se tornando cada vez mais claro a nós. Queridos,
Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, abra agora o seu coração para o Espírito Santo de Deus, para que você compreenda que Deus passou por cima dos nossos pecados. Todas as coisas antigas ficaram para trás e através da reconciliação em Cristo Jesus se fizeram novas. Por que que você sofre remoendo mágoas antigas? Por que você sofre remoendo ofensas antigas? Por que você sofre remoendo coisas que te aconteceram na vida? Deus se reconciliou conosco. Ele tornou a inimizade que havia sido gerada pelo pecado em amizade que foi gerada na cruz, no amor de Cristo Jesus. Você é amado, amada por Deus. Por isso eu digo, todas as coisas fizeram-se novas na sua vida. As antigas passaram, ficaram para trás. E ninguém que segue em frente olhando para trás. Quem olhou para trás foi a esposa de Ló. E o que aconteceu com a esposa de Ló? Quando Deus chamou Ló e sua família para o novo, o que aconteceu com a esposa de Ló, que ao invés de olhar para o novo, olhou para trás? Virou uma estátua de sal. Eu tenho a dizer a você, meu querido, minha querida, se abra para que o teu coração compreenda o que é a reconciliação de Deus que Paulo vai trabalhar nesses capítulos em 2 Coríntios. E eu quero agora parar por aqui. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a questão do jugo desigual, a compreensão que as pessoas têm e que talvez não é uma compreensão correta, mas agora eu sinto no meu coração de orar por você. Porque esse caminho para o desenvolvimento da espiritualidade não é algo que se alcança somente aqui, no intelecto, mas é algo que se alcança aqui. Aqui, no coração. Eu quero orar por você nessa hora. Onde você está? Feche os seus olhos, mas antes, lembra que eu disse de atitude, de decisão, de coragem. Não tenha vergonha, não. Às vezes, você pode estar 30 anos na igreja e percebeu na aula de hoje que você ainda não está totalmente em Cristo. Que você ainda está preso àquela mala cheia de mágoas, de rancores, de remorsos, de culpas. Ah, culpa, né? O sentimento de culpa. Esse é terrível, né? Quando a gente carrega o sentimento de culpa, ele é tão pesado, tão pesado. Ele torna a nossa caminhada tão cansativa, tão difícil.
E eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos. Pai de amor, Pai de bondade. O teu servo, a tua serva, o meu irmão, a minha irmã, que eu conheço, que eu não conheço, que está agora vendo esta aula. Eu oro por esta vida agora, que talvez esteja carregando tantos pesos desnecessários em sua vida, e ainda não esteja experimentando a novidade, mas esteja preso em coisas do passado que já deveria ter deixado para trás, carregando mágoas, carregando rancores, carregando remorsos, carregando sentimentos de culpa. Senhor amado, eu oro agora para que através do teu Espírito Santo, o Senhor, toque poderosamente nesses corações e estas pessoas sejam contempladas pela graça maravilhosa de Cristo Jesus, esta graça que quando alcança o coração, muda a perspectiva, abala estruturas e faz com que a gente perceba o amor de Deus na reconciliação através de Cristo Jesus. Esta aula, apenas pela razão, não pode prover nada na vida destes. Mas, se esta aula for trabalhada pelo poder do teu Espírito Santo, pela graça que há em Cristo Jesus, vidas podem se converter a ti agora. Aleluia! Portanto, Senhor, esta aula foi sim inspirada por ti, preparada com amor, mas ela precisa do agir do teu Espírito Santo. E eu clamo agora, Senhor, revela aos corações dos ouvintes desta aula o ministério ou o mistério da reconciliação. Aleluia. Haja em cada coração poderosamente, em nome de Cristo Jesus, nome que está acima de todo nome, pelo qual importa que sejamos salvos. Esteja agora, Senhor, agindo nestas vidas poderosamente. Amém, amém e amém. Fique na paz de Cristo Jesus, paz que excede todo entendimento. Louvado seja Deus. Amém.